História 1. Lá pelos meus 13 anos, eu tinha esse trabalho de entregar jornais, meio antigo, sabe? Todo dia, por volta das 6 horas da manhã, eu estava lá, bolsa tiracolo, entregando o jornal diário nas casas do meu bairro. Era algo simples, você sabe, o que se espera de uma rota de jornais. Chuva ou sol, eu estava lá. Não importava se estava chovendo, ensolarado ou até no meio de uma tempestade de neve, os jornais tinham que ser entregues. Olhando para trás, acho que é por isso que contratavam crianças como eu. Nós éramos fáceis de convencer a sair em qualquer clima, e percorrer a rota era apenas parte do acordo. Então, numa manhã de inverno, ainda escuro lá fora, estou fazendo minha rota. Esses eram os turnos que eu mais gostava, sinceramente. O mundo parecia que ainda não tinha acordado, as casas pareciam aconchegantes, com chaminés soltando fumaça, meio nostálgico talvez por causa do clima festivo de inverno. Eu estava caminhando pela escuridão, com poucos postes de luz lançando esses brilhos amarelos fracos na neve. Tudo estava extra silencioso, quase meio sombrio. Eu parava entre as casas, não apenas para recuperar o fôlego, mas para olhar ao redor. Algo estava estranho, mas eu não conseguia identificar. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que continuar, terminar a rota, apesar do frio. Depois de passar por esta casa no final de uma rua sem saída, ouço esses sons, 2 estampidos altos, seguidos por um terceiro, 1 minuto depois. Eu cresci cercado por armas, então reconheci o som, mas ignorei. Pensei que talvez fosse um carro retrocedendo, como eu já tinha visto com o caminhão do meu pai. Parecia mais provável do que tiros. Não mencionei a ninguém até mais tarde naquela manhã, sabe como é, você não quer levantar algo quando não tem certeza do que é. Quando finalmente contei aos meus pais, eles disseram que provavelmente era apenas um carro, o que me tranquilizou e confirmou o que eu queria acreditar. Mas mais tarde naquele dia, cara, o bairro estava cheio de policiais e vans de notícias, todos ao redor daquela casa no final da rua sem saída. Meus pais me disseram para ficar dentro de casa, mas eu não teria saído para falar com os policiais de qualquer maneira. Contar aos meus pais sobre os sons que ouviu parecia errado, quase desrespeitoso. A ideia de que um de nossos vizinhos poderia estar morto era demais. Foi então que percebi, sendo o entregador de jornais, que soube de algo primeiro. Talvez seja por isso que hesitei em falar. Falar sobre pessoas que eu não conhecia, sentindo essa tristeza profunda, foi pesado. Toda essa experiência me deixou com um sentimento silencioso e sufocante que permaneceu comigo. Os dias viraram semanas, e a lembrança daquela manhã, desses sons que pensei serem retrocessos de carros, ficou como uma sombra. Toda vez que eu passava por aquela casa no final da rua sem saída, eu sentia um arrepio, como se precisasse sair rápido. Lembro-me de uma manhã, super fria, céu pálido e cinza, minha respiração formando pequenas nuvens enquanto eu caminhava. O bairro estava silencioso, como se estivesse sob algum tipo de feitiço, me deixando inquieto. Minha bolsa estava pesada com jornais, mais como um fardo do que o usual. Ao me aproximar da rua sem saída, comecei a sentir esse senso de pavor. A casa no final parecia sombria, as sombras todas estranhas na luz da manhã. Deixei o jornal na porta e vi um rosto estranho na janela, parecia uma mulher, sua expressão estranha e pálida. Desviei o olhar rapidamente, sentindo que estava invadindo. Voltei correndo, colocando uma boa distância entre mim e aquela casa. Tentei olhar para trás na janela, mas a mulher tinha sumido. Assim que comecei a me livrar do sentimento, algo chamou minha atenção. Lá estava ela novamente, de pé e apenas observando. Seus olhos eram quase brancos, e ela me olhava como se me conhecesse, como se estivesse me observando por um tempo. Então, do nada, ela disse: "Alex, meu garoto, está tudo bem? Você ouviu aqueles sons e chamou a polícia?" "Nós entendemos." Eu respondi, minha voz trêmula: "Você me conhece. O que você quer dizer com o nós?" Então, vi pelas janelas da casa mais pessoas me encarando. Não hesitei, larguei todos os meus jornais e saí correndo. A mulher quase me pegou, mas eu fui rápido demais. Enquanto corria, olhei para trás e não vi mais ninguém.
Levei cerca de 10 minutos para chegar em casa e contei aos meus pais tudo. Eles ligaram para a polícia, explicando toda a situação. O policial disse que enviariam alguém para verificar a mulher em nossa casa, mas, enquanto conversávamos, comecei a receber olhares deles, como se achassem que eu era apenas um garoto em busca de atenção, inventando coisas. Meus pais estavam furiosos, mas felizmente eles acreditaram em mim. Agora, 12 anos depois, eu penso frequentemente nessa experiência. Quem eram todas aquelas pessoas? Onde estavam quando a polícia chegou e o que aquela mulher planejava fazer? Eu criei algumas ideias, mas nenhuma delas é positiva. E será que eram realmente tiros ou havia algo mais sinistro em jogo? É algo que ficou comigo, um mistério que nunca foi realmente resolvido. História 2. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, perto do Parque Jim. Meu pai e eu estávamos indo para nossa casa de campo no auge do inverno. Sempre fiquei maravilhado com esse parque, sabe? Cresci passando todos os verões lá, absorvendo a beleza. Nossa casa de campo ficava em um lago enorme, a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Durante o verão, o lugar fervilhava, a população do lago e da cidade triplicava facilmente. Era a clássica cena de região de casa de campo, pessoas relaxando à beira do lago, noites em volta de fogueiras, toda a vibe. Tenho essas memórias incríveis de dias ensolarados, risadas e lanchas cortando o lago. Mas o inverno trazia uma atmosfera totalmente diferente. A maioria das pessoas que não morava lá o ano todo voltava para a cidade, deixando a área meio deserta, apenas alguns moradores locais e alguém aparecendo ocasionalmente. As árvores de pinheiro cobertas de neve deixavam a floresta super silenciosa. Nossa casa de campo ficava em uma estrada sem saída com mais umas 20 outras casas, a nossa bem no meio, os vizinhos longe demais para serem vistos entre as árvores. Meu pai precisava fazer algumas pinturas na casa de campo, minha mãe vinha cobrando isso dele. Era o final de fevereiro, um fim de semana prolongado. Eu fui junto, pensando que seria legal passar um tempo de qualidade com ele. Normalmente, a viagem levava 5 horas, mas, cara, com a neve pesada, virou 8. Escureceu cedo também. Estávamos dirigindo pelo parque por volta da meia-noite e estava totalmente silencioso, escuridão total, exceto pelos nossos faróis. Finalmente saímos do parque, com apenas meia hora até a casa de campo. A neve parou e estávamos ansiosos para chegar lá, mas a estrada até a nossa casa ainda não tinha sido limpa. Meu pai estava xingando entre dentes, sua frustração palpável no ar frio. A neve estava grossa, e nosso carro estava com dificuldades enquanto avançávamos. Foi então que notamos essas marcas de pneus frescas. Os Smith devem estar aqui para o fim de semana, diz meu pai, enquanto seguimos as marcas ao redor de uma curva. Era estranho, considerando o quão isolada e silenciosa a área costumava ser durante o inverno. Havia uma van branca estacionada ao lado, quase escondida pelas árvores cobertas de neve. O que diabos, murmura meu pai enquanto passamos pela van. Parecia fora de lugar, com as janelas embaçadas, e parecia que estava lá há um tempo. Eu olho para trás e vejo duas figuras nos bancos da frente, iluminadas pelos nossos faróis traseiros. Parecem estar apenas sentadas, imóveis. Eu conto para meu pai, e ele diz, e talvez eles estejam perdidos. Mas eu penso, por que estacionar ali em uma estrada sem saída? Não fazia sentido, e um calafrio percorreu minha espinha. Chegamos à nossa casa e começamos a descarregar, mas eu não consigo tirar essa sensação estranha sobre a van da cabeça. Isso me assustou tanto que implorei para meu pai me deixar dormir lá em cima com ele. Enquanto estávamos descarregando, começou a nevar novamente, dessa vez mais forte, acompanhada de um vento forte. O quarto que eu normalmente dividia com minha irmã tinha essas grandes janelas sem cortinas, olhando para a floresta escura. E eu já tinha medo do escuro. A ideia de estar sozinho lá embaixo, com apenas vidro me separando do lado de fora, era demais para suportar. Enquanto meu pai se preparava para dormir, eu estava sentado na sala de estar lendo um livro, com apenas um abajur aceso. Estava tão silencioso que eu podia ouvir o zumbido nos meus ouvidos. E então, tive a sensação de que alguém estava me observando.
As janelas da sala de estar não tinham cortinas, apenas essa vista para o lago e algumas luzes de casas do outro lado. Eu tentei me concentrar no meu livro, mas a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Apaguei a luz, e agora a lua estava iluminando a neve do lado de fora. Era bonito. Eu fui até a janela, tentando aproveitar a vista serena para acalmar meus nervos. Foi quando os vi, duas figuras no alpendre dos fundos, quase se escondendo. Meu coração afundou. Elas estavam ali, praticamente se misturando às sombras. Quando eu estava prestes a subir para acordar meu pai, ouço um leve bater na janela. Era tão suave que quase me convenço de que era apenas o vento. Mas então há um ruído na maçaneta da porta. Eu congelo, todos os músculos tensos. O silêncio que se segue é sufocante. Eu me forço a ouvir, e é aí que ouço um som estranho e rítmico, como alguém tentando abrir uma fechadura. Minha mente entra em pânico. Estou dividido entre correr para o meu pai e me esconder. O som continua, persistente, assustador. Parece que o som está entrando na minha cabeça, fazendo os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu reúno toda a coragem que tenho e começo a me mover em direção à escada. Meus passos são hesitantes enquanto chego ao pé da escada, e o som de clique para abruptamente. O silêncio é quase pior, cheio de antecipação. Eu subo correndo as escadas, meu coração batendo forte no peito. Chegando ao quarto do meu pai, eu o acordo, minha voz mal passa de um sussurro. Quando ele verifica, as figuras sumiram, mas as pegadas estão lá, indo da frente da casa até o fim da entrada. Eu estou enlouquecendo, implorando para meu pai não sair. Ele verifica as fechaduras, acende as luzes do alpendre e ativa o alarme. Eu fico lá a noite toda, com medo de ver alguém me encarando pela janela. Cada pequeno som me faz pular, imaginando quem eram, o que queriam. Na manhã seguinte, meu pai confirma as pegadas e as marcas de pneus. Parece que estavam planejando invadir, viram nossas pegadas e sabiam que estávamos lá. Meu pai relata o incidente, e acaba que houve invasões na área. Mas por que escolher uma casa com pessoas dentro? Até hoje eu me pergunto, o que eles queriam? Por que a nossa casa de campo? É uma daquelas coisas que ficam com você, sabe? A quietude da floresta no inverno, o isolamento e aquelas figuras misteriosas na noite, o leve bater, o ruído na maçaneta e aquele som estranho e rítmico. Eles me assombram, um lembrete arrepiante daquela noite de inverno. História 3. Os eventos perturbadores desta história começaram há alguns anos, após a morte do pai do meu marido. Naquela época, meu marido trabalhava em turnos noturnos como segurança, um trabalho que ele considerava bastante desagradável. Morávamos em um pequeno apartamento apertado, cujo aluguel era um constante peso em nossas finanças. A vida estava difícil, mas uma mudança significativa estava no horizonte após o falecimento do pai dele. Quando meu marido herdou uma quantia substancial do espólio do pai, isso marcou o início de um novo capítulo em nossas vidas. Depois do período inicial de luto, tomamos a decisão de vender a casa do pai dele. A venda trouxe uma quantia considerável de dinheiro, que usamos para comprar um celeiro convertido em casa em Ohio. A localização era ideal, não muito longe de cidades ou vilarejos, o que permitiu que meu marido continuasse seus turnos noturnos. Apesar da nossa situação financeira melhorada, ele estava atormentado por preocupações sobre esgotar nossos fundos, então ele manteve o emprego. Essa rotina me deixava sozinho em nossa casa no celeiro, situada em uma área remota sem postes de luz ou vizinhos próximos. O isolamento da casa era palpável, e as noites eram preenchidas por um silêncio estranho, ocasionalmente interrompido pelos sons da natureza. Nosso cachorro, Benzo, um amigável Golden Retriever, era minha única companhia durante essas longas noites. Ele dormia aos pés da nossa cama, mas eu percebia que ele também parecia inquieto. Muitas vezes, ele acordava abruptamente, com as orelhas em pé, como se tivesse ouvido algo incomum. A casa do celeiro, com seu charme rústico, tinha 2 níveis, do térreo e um andar superior. Os proprietários anteriores a converteram de um celeiro para uma propriedade residencial, presumivelmente para obter lucro com a terra. O preço era razoável, e a casa tinha um apelo peculiar.
Inicialmente, a casa parecia um sonho realizado, mas conforme a noite avançava, um sentimento de apreensão se instalava em mim. Eu muitas vezes ficava acordada até as primeiras horas da manhã, esperando ansiosamente pelo som do carro do meu marido na entrada de Cascalho ou pela visão dos faróis dele brilhando pelas janelas. O cascalho do lado de fora da casa era estranhamente alto, amplificando cada passo e criando um eco que ressoava pelo ar noturno silencioso. A escada em nossa casa contribuía para a atmosfera estranha. Era feita de madeira antiga, possivelmente carvalho, e rangia alto a cada degrau. O som era tão distinto que muitas vezes parecia como se alguém estivesse subindo as escadas quando eu estava sozinha. Na maioria das noites, eu sentia uma presença estranha na casa, como se meu marido ainda estivesse lá comigo, mesmo estando a quilômetros de distância no trabalho. Apesar dos meus esforços para ficar acordada até o retorno dele, a exaustão eventualmente me dominava. No entanto, minha mente resistia ao sono, mantendo-me alerta até as primeiras horas da manhã. Benzo também parecia inquieto e só se acalmava quando meu marido retornava para casa. Uma noite em particular se destaca em minha memória, mais aterrorizante do que qualquer outra. Fui acordada por barulhos estranhos do lado de fora da casa e vi luzes de carro na entrada. Inicialmente, pensei que era meu marido voltando para casa, mas, ao me preparar para fazer espaço para ele na cama, uma realização súbita me atingiu. Algo estava errado. Os faróis do carro ainda estavam acesos, e o motor estava ligado. Pensei que talvez meu marido estivesse ao telefone ou enviando uma mensagem, mas o comportamento de Benzo rapidamente dissipou essa ideia. Ele estava rosnando, o rabo rígido, um claro sinal de que ele sentia perigo. O pânico começou a se instalar. Minhas pontas dos dedos formigavam de dormência, e meu coração batia rápido de medo. A ansiedade de Benzo apenas aumentava a minha. Saí cautelosamente da cama e me aproximei da janela, espiando por uma pequena abertura nas cortinas. O que vi me encheu de temor. Era um carro, mas não o do meu marido. Os faróis iluminavam a área ao redor do carro, e eu conseguia ver dois homens do lado de fora, com as portas abertas, iluminando com lanternas a parte inferior do celeiro. Meu coração pulsava no peito quando percebi a gravidade da situação. Os homens eram estranhos, e a presença deles em nossa propriedade a uma hora tão tardia era profundamente inquietante. Segundos pareciam horas enquanto eu ficava lá, congelada de medo. De repente, os homens apontaram suas lanternas diretamente para o meu rosto. Eu respirei fundo e recuei rapidamente, deixando a cortina cair de volta ao lugar. O som das portas do carro batendo ecoava nos meus ouvidos enquanto eu estava deitada no frio chão do quarto. Estava consumida pelo terror, certa de que eles estavam prestes a invadir a casa e me fazer mal. Então, para minha imenso alívio, ouvi o som do carro dando ré para fora da entrada. O cascalho rangia e vibrava sob o peso do veículo conforme ele recuava. Reunindo toda a coragem que tinha, espreitei pela janela novamente. O carro estava voltando para a estrada principal e logo desapareceu da vista. Quando o carro se fundiu à escuridão da noite, uma realização arrepiante me atingiu, eles provavelmente eram ladrões, sondando a casa para um arrombamento. Sozinha e vulnerável, rapidamente travei todas as portas e janelas. Meu coração pulsava com um lembrete contundente de como a segurança pode ser quebrada rapidamente. Aquela noite, com suas sombras espreitando e ameaças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante da fragilidade da segurança. História 4. Não vivenciava algo assim há muito tempo. Não tenho certeza se é por causa das mudanças climáticas, mas quando era mais jovem, parecia que tínhamos tempestades de neve muito mais severas do que temos hoje em dia. Quando eu era criança, era comum, no inverno, a neve ficar tão profunda que eu afundava até o peito nela ocasionalmente. No entanto, isso não parece acontecer muito nos dias de hoje. No ano em que isso aconteceu, tivemos uma das piores tempestades de neve que consigo lembrar. Eu morava em um prédio de apartamentos no terceiro andar quando tinha 19 anos. Eu trabalhava em uma locadora de vídeos, então, imagine o quão tempo atrás isso teve que acontecer. Fui dormir por volta das 23 horas, pois precisava sair para o trabalho às 8 horas. No entanto,
Fui acordado por volta das 6 horas por uma ligação. Era meu chefe dizendo que a loja estaria fechada. Quando perguntei por quê, ele disse para eu olhar pela janela. Quando olhei, vi que tinha nevado bastante durante a noite. Na verdade, olhando para o estacionamento, nem conseguia ver meu carro e estava completamente coberto. Meu chefe disse que era bem provável que ficássemos fechados por alguns dias. Ainda estava nevando quando ele me ligou, então, quem sabia quando ia parar. O primeiro dia foi tranquilo, passei algum tempo em salas de bate-papo. Mas no segundo dia, comecei a ficar um pouco agitado. Os arados já haviam passado algumas vezes, mas isso realmente não me ajudou, o meu carro só ficava coberto de mais neve. O prédio do apartamento fez alguma remoção de neve e colocou sal, mas não fizeram nada para descobrir os carros. Felizmente, a neve contínua deve ter convencido meu chefe a não abrir nos próximos dias, então pelo menos eu não precisava inventar desculpas para não ir trabalhar. Na terceira noite, eu realmente estava começando a ficar um pouco agitado. Precisava de algo para tirar minha mente do fato de que já haviam se passado 3 dias desde que saí de casa. Não podia realmente ir a lugar nenhum, já que a maior parte da cidade ainda estava fechada. No entanto, quando procurei online, notei algo que realmente me surpreendeu: um restaurante chinês que eu gostava estava aberto e fazia entregas. Então, decidi pedir algo para comer. Fiz o pedido e depois tentei encontrar algo para assistir enquanto esperava a entrega. Quando o entregador chegou, senti-me um pouco estranho, pois ele me olhou de cima a baixo. Quão profissional é isso? Dei a ele o dinheiro e uma gorjeta, mas ele questionou o valor da gorjeta. Achei isso estranho, porque ele não estava reclamando, mas insistiu que eu dei muito. Tentei explicar a gorjeta para ele, mas parecia que ele estava deliberadamente não entendendo, apenas para continuar conversando comigo. Levou um tempo, mas finalmente consegui me afastar dele. Fechei a porta e fui comer minha comida. Pouco tempo depois, ouvi uma batida na porta. Olhando pelo olho mágico, vi que era o entregador novamente. Quando perguntei se eu poderia ajudá-lo, ele então me pediu para entrar e usar meu telefone. Aparentemente, ele precisava ligar para o trabalho porque o carro dele ficou preso na neve. Isso me pareceu muito improvável, já que não estava nevando e ele tinha acabado de chegar. Ofereci a ele usar meu celular, mas disse a ele que não estava muito inclinado a deixar pessoas que eu não conhecia entrarem no meu apartamento. Ele insistiu, dizendo que seria apenas um momento. Ele não gostava de celulares e me disse que achava que causavam câncer no cérebro. Eu disse a ele que era a única opção que estava dando a ele, e se quisesse, poderia bater na porta de outra pessoa e ver se o deixavam entrar. Eu podia perceber que ele estava irritado, ficou arrastando os pés por um tempo antes de ir pelo corredor e sair da minha vista. Pensei que era o fim disso. Cerca de 5 minutos depois, ouvi um grito agonizante vindo do corredor. Pouco depois, ouvi alguém batendo na minha porta. Chocado e assustado, peguei meu celular e liguei para o número de emergência, gritando para o homem que eu estava chamando a polícia. Ele bateu na porta mais algumas vezes, mas depois ficou quieto quando a polícia chegou. Finalmente abri minha porta e notei sangue nela. Aparentemente, o que aconteceu foi que ele tentou fazer com que uma vizinha minha batesse a minha porta para abri-la. Ela se recusou, e ele a atacou. Felizmente, a mulher lutou de volta e o feriu o suficiente para fechar a porta dela. Foi quando ele voltou e bateu na minha porta. Ele nunca voltou ao restaurante chinês, aparentemente, ele era um novo funcionário e só estava lá há uma semana. A polícia tinha um histórico dele, pois ele estava em liberdade condicional por um caso de estupro pelo qual foi condenado. Claro, o restaurante chinês não fez uma verificação de antecedentes nele ou algo assim, já que isso não era tão comum naquela época. Ele foi preso. História 5. Quando eu estava crescendo e morando nos subúrbios, sempre foi meu plano me mudar para a cidade quando ficasse mais velho. Eu não aprendi a dirigir um carro e pegava trens e ônibus para todos os lugares que ia. Não parecia haver motivo para ter um carro e morar na cidade, quando ter um carro só ia te custar mais dinheiro e dificuldades para estacionar. As coisas não estavam muito boas em casa com meus pais.
Eles eram do tipo que dizia coisas que realmente faziam você acreditar que queriam que seus filhos saíssem de casa o mais rápido possível. Eles não me incentivaram a ir para a faculdade ou algo assim, e eu nunca fiz planos para isso. Minha vida basicamente me obrigou a me mudar quando fui forçado e depois provavelmente trabalhar em um emprego de fast food ou varejo por um longo tempo. Me formei um semestre antes simplesmente porque podia, então isso também significava que, como não iria para a faculdade, eu tinha que começar a procurar um lugar para morar. As finais do semestre terminaram em janeiro, então foi quando comecei a procurar. Eu morava fora de uma grande cidade do norte, então o inverno seria muito rigoroso e seria difícil procurar um lugar para morar na cidade. Eu tinha um emprego nos subúrbios e planejava fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazia. As pessoas tendiam a morar nos subúrbios e trabalhar na cidade. No entanto, eu tinha visto os lugares de fast food e varejo na cidade, e não tinha vontade de trabalhar lá. Então, eu queria morar lá, mas planejava manter meu emprego nos subúrbios, e ir contra o horário de pico nos trens seria uma experiência agradável. Imediatamente, achei muito difícil encontrar um lugar para morar. Eu era um jovem de 18 anos, recém-formado no ensino médio, sem histórico de crédito ou referências de moradia. Eu não queria ter um companheiro de quarto, queria encontrar um estúdio e morar sozinho, o que tornava a busca por um lugar ainda mais difícil. Mas continuei procurando. Tinha uma consulta para ver um estúdio em um prédio um pouco mais ao norte do que eu queria morar. O prédio também era muito antigo e em uma parte não tão boa da cidade, então eu não estava realmente certo se queria morar lá. No entanto, disse ao gerente do prédio que pensaria a respeito e voltaria para ele. Nesse ponto, já estava escuro lá fora, muito frio e começou a nevar. Quando comecei a andar de volta para a estação de trem, estava tentando economizar o máximo de dinheiro possível para a mudança, então não peguei um ônibus de volta para a estação de trem. Seria uma caminhada um pouco longa, mas o frio e a neve não me incomodavam. Como estava bastante ao norte na cidade e estava nevando forte, não havia muitas pessoas por perto, uma das razões pelas quais eu considerava não querer me mudar para lá, porque eu queria estar entre pessoas. Caminhei pelo túnel que antecedia a estação de trem, e havia um cara apoiado na parede lá embaixo. Quando ele me viu, pude dizer que ele ia dizer algo para mim, o que me deixou desconfortável. Eu não gostava quando pessoas que eu não conhecia na rua falavam comigo. Bem, pensei que ele ia pedir algum trocado, e eu teria dado a ele. Eu estava com a mão no bolso para pegar algum dinheiro, no entanto, o cara me perguntou se eu queria comprar um pouco de maconha dele, e isso me pegou de surpresa. Naquela época, eu não fumava isso, então fiz um comentário estranho recusando. Parecia que meu comentário estranho o ofendeu, no entanto. Ele ficou muito bravo comigo muito rápido e começou a me acusar de desrespeitá-lo. Eu tentei ignorá-lo e seguir meu caminho, mas isso só o deixou ainda mais irritado comigo. Eu estava começando a ficar assustado e só queria chegar à estação de trem. O traficante de drogas exigiu que eu parasse e voltasse para ele. Eu realmente pensei que a melhor coisa a fazer era simplesmente ignorá-lo, mas eu estava muito errado. Isso só o deixou ainda mais irritado comigo. O cara me pegou por trás, me chocou contra a parede do túnel e foi então que percebi que ele tinha uma faca. Ele me segurou contra a parede com a faca, falando sobre como eu o desrespeitei. Eu neguei ter feito isso, dizendo a ele que só queria chegar ao meu trem e voltar para casa porque estava muito frio lá fora. No entanto, isso não parecia convencê-lo, e ele estava seriamente irritado comigo. Não sei o que teria feito se, de repente, 3 pessoas não tivessem virado a esquina e estivessem caminhando pelo túnel. O traficante de drogas rapidamente escondeu a faca de volta em seu casaco e se afastou de mim. Ele realmente aproveitou o momento para se aproximar dos 3 homens, presumi para tentar vender um pouco de maconha para eles ou algo assim. Eu sabia que tinha sido jogado uma boia de salvação e a agarrei. Saí rapidamente do túnel e subi as escadas até a estação de trem. Entrei na pequena estação, que tinha um atendente, então eu tinha relativamente certeza de que estaria seguro lá. História 6. Não me lembro exatamente quantos anos eu tinha quando essa história aconteceu, tudo o que sei é que eu era muito jovem.
Fui deixado em casa sozinho em uma idade que, nos dias de hoje, acho que a maioria das pessoas consideraria ser muito jovem para deixar uma criança sozinha em casa. Mas com minha família, realmente não era tão incomum. Não morávamos em uma área que a maioria das pessoas consideraria como campo. Estávamos em uma casa a uns 20 minutos da cidade mais próxima, e uma vez que você saía da estrada asfaltada, eram mais ou menos 10 minutos dirigindo pela estrada de terra antes de chegar à nossa casa. Não era muito longe, mas estava em uma área montanhosa, e nossa casa ficava na parte inferior de uma colina. Embora eu não me lembre exatamente da minha idade na época da história, tenho certeza de que eu tinha por volta de 10 anos ou algo assim. Eu também era filho único, o que é uma das razões pelas quais eu estava sozinho em casa quando isso aconteceu. Meu quarto ficava no segundo andar da casa antiga em que morávamos. Era uma casa antiga, e eu realmente acho que era para ser um sótão, e não um quarto ou segundo andar. Não era muito grande e tinha duas janelas pequenas, uma na frente e outra atrás da casa. Lembro-me de que estava nevando antes de meus pais saírem para fazer seu passeio pelos bares. Provavelmente começou a nevar com mais intensidade quando eles saíram, como de costume. Eu já estava na cama antes de eles saírem. Não era para eu atender o telefone, ir até a porta ou levantar por qualquer motivo que não fosse para ir ao banheiro. Mesmo assim, não deveria acender nenhuma luz, mas a luz do banheiro não tinha janela. Fiquei acordado um pouco mais do que o normal porque gostava de ver a neve cair pela janela. Não era sempre fácil de ver porque não havia luz alguma, exceto uma lanterna muito fraca no final da entrada, mas eu podia ver a neve cair de lá, e era muito agradável assistir. Eu sabia que meus pais não voltariam para casa até muito tarde, e também era provável, dado o quanto eles demoravam em suas saídas para os bares no passado, que eles não voltariam até o dia seguinte, em algum momento. Finalmente, fui para a cama me sentindo bastante contente. Acordei com uma luz brilhando pela janela do meu quarto. Foi por apenas alguns momentos, mas me acordou, e assim que acordou, a luz se apagou. Embora eu estivesse um pouco desorientado por ter acabado de acordar, consegui rapidamente perceber que era a luz de faróis. Levantei-me lentamente e fui até a janela, olhando para o quintal da frente. Notei um carro que nunca tinha visto antes na minha vida, e saindo do carro havia alguém que eu também nunca tinha visto antes. Era difícil vê-lo na escuridão, mas eu não conhecia muitos adultos, então era fácil perceber. Então, ouvi o som inconfundível de uma janela quebrando. O pânico se instalou muito rapidamente quando percebi que alguém estava invadindo nossa casa. O carro dos meus pais não estava na garagem, e tenho certeza de que seria muito cedo para eles terem voltado para casa. Ouvi alguém abrindo a porta da frente e entrando na casa. Eles devem ter quebrado uma das 3 pequenas janelas que estavam na porta. Não sabia o que fazer a princípio. Ouvi o homem se movendo lá embaixo. Embora esse quarto fosse meio como um sótão, tinha uma fila fina de escadas que levava até ele. Não era como um dos sótãos que tinha uma escada de abrir. O intruso provavelmente as encontraria e subiria. Além disso, nossa casa era muito antiga e rangia muito. Eu estava preocupado que qualquer movimento pudesse alertar quem quer que estivesse lá embaixo. Temendo por minha vida, percebi que a única esconderijo que eu realmente tinha seria embaixo da minha cama. Mesmo que fosse a alguns passos de distância, eu tinha que me mover muito devagar para chegar lá. Então, passo a passo, comecei a me mover devagar em direção à minha cama. Uma ou duas vezes, ouvi um som de render e isso me assustou cada vez, mas consegui chegar à minha cama sem parecer ter chamado a atenção do ladrão ou intruso, seja lá quem fosse. Consegui me agachar e me enfiar embaixo da cama, então rolei para ficar encostado no chão. Dali, eu consegui ouvir melhor o que estava acontecendo lá embaixo. O homem estava obviamente mexendo nas nossas coisas e não estava sendo muito silencioso sobre isso. Os barulhos me incomodavam, mas não tanto quanto os rangidos quando eu soube que ele tinha encontrado a escada e estava subindo. Meu coração começou a bater forte nos ouvidos quando percebi um par de botas entrando na minha visão. Estava com medo até de respirar naquele momento. Fiz o meu melhor para ficar imóvel e tentar não fazer nenhum barulho.
Vi as botas caminhando pelo quarto, as gavetas da minha cômoda abrindo e fechando, e vi algumas das minhas coisas no chão. Não me importava muito com isso, contanto que eu não fosse pego. Então, depois do que pareceram eras, finalmente, as botas caminharam de volta em direção à escada e desceram. Consegui respirar novamente, mas ainda não ousei me mover. Ouvi mais barulhos lá embaixo por um tempo, mas não mexi um músculo até ouvir a porta da frente se fechar e o carro lá fora começar a se mover. Saí debaixo da cama a tempo de chegar até a janela e ver o carro saindo da garagem. Então, corri rapidamente para baixo para ligar para a polícia. Embora o cara tivesse ido embora e tivesse revirado nossa casa, eu tinha medo de que ele pudesse voltar. A polícia veio e examinou a casa. Eles me perguntaram onde meus pais estavam, e eu disse a eles que estavam fora nos bares. A polícia me levou para a casa da minha avó para que eu não precisasse passar a noite sozinho em casa, o que era aterrorizante. Sempre achei isso muito gentil da parte deles. Foi assustador por muito tempo dormir naquela casa depois do que aconteceu. Meus pais ainda saíam em suas aventuras noturnas pelos bares, mas, felizmente, depois da minha experiência, eles sempre me deixavam na casa da minha avó antes de saírem.